vocês. A cena alternativa é que apresenta uma metáfora. E aí, quando ele vai falar de metáfora, a primeira coisa que tem que vir à sua cabeça, quando você pensa em metáfora, uma comparação. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que tem que vir à sua cabeça, conotação. É uma comparação conotativa. E, mais umazinha, não haverá elemento de comparação explícito. Bom, essa questão, ela é uma questão bem subjetiva. Bem subjetiva. Mas, o que vai tornar essa questão uma questão fácil para você chegar até o gabarito? É você ter na sua cabeça, quando você falar assim, poxa, o que é um paradoxo? Aí você, pô, paradoxo é uma ideia de oposição. Mas também pode ser confundido com antítese, que também é uma comparação. Qual é a marca de cada uma delas? É X, Y, Z. E aí você vai direto nas opções para você ir eliminando o que não tem nada a ver. Porque é uma questão de figura de linguagem, ela é muito subjetiva. Porque na maioria das vezes vocês encontram até mais de uma, duas, três figuras de linguagem numa mesma frase. Só que aí você tem que ter malandragem para fazer as questões da AOCP, essa é uma das questões que realmente irão fazer diferença, é de você conseguir ter na tua cabeça assim, quais são as características específicas de cada uma delas. X, Y e Z. Eu vou direto ali. Por exemplo, uma marca da metáfora é a comparação, né, como eu te falei, a outra, conotação, porque não é uma comparação explícita. Por exemplo, se eu falar assim, aquele homem é um leão, certamente eu não estou dizendo que ele é um leão no sentido denotativo, e sim no sentido conotativo. Eu estou pegando e estou assemelhando uma característica do leão a ele. Isso é uma coisa conotativa. Quando você pega isso já é uma marca importantíssima para você marcar que aquilo ali é uma metáfora. Não tem, a ideia é conotativa, não tem elemento de conexão, não tem, elemento explícito de comparação. E se eu fosse falar assim, por exemplo, ele é forte como um lutador, aí eu também tenho uma comparação. Essa comparação, ela não trabalha no campo de figuração, no campo de linguagem conotativa. E automaticamente, pelo fato de ter uma conjunção explícita, já tira a característica de ser uma metáfora. E aí qual seria a figura de linguagem? Seria a figura de linguagem chamada de comparação, ou símile, que significa a mesma coisa. Tá legal? Aqui, o que acontece? Observe. Um juízo ponderado é excelente. Primeira coisa a observar. Essa frase está no sentido conotativo, figurado? Não. Então, nem vou viajar nela. Indico apenas como algo pode ser melhor a partir de quais critérios. Nada posso dizer sobre aquilo do qual nada sei. Não digo o que eu faria ou o que sou. Reparem, em nenhum momento, aqui nessas quatro opções, você tem ideia conotativa. Concorda comigo? E na letra A é a única. Critico não por causa da minha dor, da minha inveja, do meu espelho. Reparem, ali o sentido é figurado. Concorda comigo? Então isso, por mais que seja difícil de você perceber claramente qual é o tipo de comparação, embora claro exista, você percebe que é a única opção que tem um sentido figurado, um sentido conotativo. Então não tem a menor chance de você confundir com as outras opções. Resposta só pode ser letra A, beleza? Então um caminho para você chegar até a resposta, quando ele te pedir para você procurar uma questão que venha falar de metáfora, é você já botar na sua cabeça o seguinte, cara, eu tenho que trabalhar com a comparação no sentido figurado. Quando você começar a perceber que as opções elas estão trabalhando no sentido denotativo, você já vai eliminando, para ganhar tempo. Beleza? Vamos lá, próximo. Letra A a resposta, tá? 7. Assinale a alternativa correta. Não me refiro a títulos, mas a energia despendida em absorver conceitos. A crase ocorre pela contração da preposição, exigida pela regência do verbo referir-se.
e do artigo feminino que antecede o substantivo? Resposta, letra A. Beleza? Facinha essa questão, né? Não me refiro a títulos, me refiro a alguma coisa. Mas, não me refiro a títulos, mas refiro-me a alguma coisa. Refiro-me a energia. Ou seja, o verbo referir-se está pedindo a preposição a, e o substantivo energia, ele tem o artigo a. Preposição mais artigo, acento indicativo de crase. Resposta letra A. Beleza? Bom, vamos ver os erros das outras. Vamos lá. Grande parte do avanço em liberdades individuais na ciência nasceu do questionamento de paradigmas. O verbo destaque poderia estar no plural, concordando assim com o núcleo do sujeito liberdades. A resposta está errada. Por que está errada? Olha só. Eu vou abrir um comentário sobre essa questão aqui. Deixa eu comentar um negócio aqui, antes de vocês fazerem. Vamos lá. Olha só. Aqui, gente, olha só. Existe uma teoria gramatical, da qual muitos já têm conhecimento, que diz o seguinte: quando o sujeito for representado por um substantivo coletivo especificado, a concordância será facultativa. Eu vou te dar esse exemplo. Aqui você tem um coletivo, e aqui você tem um coletivo. O sujeito, o bando, e aqui embaixo o bando de aves. Você vai vir aqui e vai falar o seguinte: o bando de aves invadiu, e o bando de aves invadiu ou invadiram. O bando de aves invadiu ou invadiram a floresta. O que vai acontecer aqui? Você tem um sujeito representado por um substantivo coletivo, bando e bando. Diferença entre eles: aqui o coletivo foi especificado. Então aqui ele só concorda com o núcleo, e aqui ele pode concordar com um dos dois. As duas concordâncias estão corretas. E aí, o que a banca faz para poder confundir o aluno? Quando eu digo assim, são duas afirmações diferentes, presta atenção. Quando o substantivo coletivo, quando o sujeito,
for representado por um substantivo coletivo especificado, a concordância é facultativa. Certo ou errado? Certo. Agora, deixa eu te perguntar. Quando o sujeito for representado por um substantivo coletivo especificado, a concordância pode ser feita no singular ou no plural? Certo ou errado? Errado. Não é possível. Se falou que é facultativo, falou que está certo. Falou singular ou plural, falou que também está certo, está errado, mas não é a mesma coisa. Quando eu falo que ele é facultativo, é dizer que ele pode concordar com um, que é o núcleo, ou com outro, que é o termo que especifica o núcleo. Se acontecer de um ser singular e outro ser plural, a facultatividade vai ser singular ou plural, como aconteceu aqui e como vai acontecer aqui. Grande parte dos alunos, aqui é o sujeito. Ali você tem um coletivo partitivo, né, que é grande parte dos alunos. Grande parte, dos alunos, aí eu vou colocar aqui o verbo estudar. Eu tenho aqui um coletivo, gente, o coletivo se divide em dois grupos, tá? O que seria, na verdade, chamado de coletivo normal, o bando, biblioteca, cartume, e um coletivo chamado de partitivo, que também é um tipo de coletivo. O que é um coletivo partitivo? É um coletivo que indica parte de um todo. A maioria, a minoria, grande parte, a menor parte. Essa regra, independente de ser substantivo coletivo de ideia geral ou de ideia partitiva, tudo isso vai cair na mesma regra. Tá legal? Então olha para cá. Grande parte dos alunos é um coletivo partitivo, está especificado. Eu posso concordar de maneira facultativa. Então eu posso chegar aqui e falar, por exemplo, grande parte dos alunos estuda muito, ou grande parte dos alunos estudam muito, ou concorda com um, ou concorda com outro. Mesmo raciocínio daqui, é facultativo e coincidentemente um ficou no singular e outro ficou no plural. Agora compara essas duas situações aqui de baixo. Ó. Se eu te perguntar assim, nas duas eu tenho substantivo coletivo? Tenho. Nas duas eles estão especificados? Sim. Nas duas a concordância é facultativa? Sim. Nas duas eu posso usar o singular ou o plural? Aí não. Por quê? Quando você fala a maioria da turma, se eu concordar com a maioria, eu vou falar o quê? Que estuda muito. Se eu concordar com turma, eu vou colocar também estuda. Sabe por quê? Porque tanto o coletivo quanto o especificador apareceu no singular. Então, é facultativo, você tem que entender o seguinte, pode concordar com um ou com o outro. Não necessariamente que seja singular ou plural. Entenderam? Ou com um ou com outro. Quando eu falo a maioria dos alunos, se eu concordar com maioria, eu vou colocar o quê? Estuda. Mas eu vou especificar, e aí o especificador está no plural, né? Então aqui poderia colocar estudam. Reparem, aqui, tanto aqui quanto aqui, eu posso falar que a regra é facultativa, porque o coletivo está especificado. Sendo que aqui em cima, tanto se concordar com o outro, eu só tenho como usar o singular, porque os dois estão no singular. Aqui não, se eu concordar com o primeiro, é singular, e com o segundo seria plural. Por que eu estou te falando isso? Vamos ver o que ele fez nessa questão aí, para vocês perceberem qual foi a armadilha dela. Pode copiar, aperta, vou sair aqui, apertar pausa e copiar. Vai lá.
Olha só. Grande parte do avanço em liberdades individuais e nas ciências nasceu. Concorda com quem? Com grande parte. Aí vai cair no seguinte, está especificado. Show de bola. Quem especificou? Não é liberdade. Liberdade não tem nada a ver com nada aqui. Quem especifica grande parte, por exemplo, galera, quando eu falo assim, a maioria dos alunos, a maioria chegou. Esse coletivo, ele não tem especificação. A maioria de quê? Não está especificado. Agora, quando eu falo a maioria dos alunos, eu estou especificando com a palavra aluno, ou seja, é alunos que vai te dizer o seguinte, isso é a maioria dessa situação específica. Grande parte de qualquer coisa não, do avanço. Então o avanço serviu para especificar grande parte. Aí você caiu naquela ideia, você tem um coletivo especificado. A concordância é facultativa? Claro que é facultativa. Só que aí você tem que tomar cuidado com o seguinte, ele chegou aqui e perguntou se poderia aparecer no plural. Aí o que o afobado faz? Poxa, como é um coletivo e está especificado, pode ser singular ou pode ser plural. Tomou, não é. Se ele está especificado, pode ser, é facultativo. Pode concordar com um ou com o outro. Agora, se será singular ou será plural, isto vai depender exclusivamente de quê? Se o especificador está no plural. Tá legal? Então essa questão aqui foi uma opção errada. Vamos lá. Próximo. Em nada posso dizer sobre aquilo do qual nada sei. O termo em destaque pode ser trocado por cujo. Sem comentário, né, galera? Olha só para você ter uma pequena diferença. Mas eu já vou te afirmar. Se ele mandar você trocar o qual pelo cujo, não precisa nem ler. Está errado sempre, tá? Mas uma diferençazinha aqui rapidinho, olha só. Se eu falar assim, o aluno cuja mãe é bonita, estudou aqui. Rapidinho, só para poder não passar batido. O aluno cuja mãe é bonita, estudou aqui. O cuja concorda com mãe. O pronome relativo cujo concorda com o termo posterior. Tá vendo? E quando você usa o qual, ele vai concordar com o termo anterior. Então, assim, só de cara, assim, para poder ficar... Essa é a diferença mais idiota que ele pode te cobrar. Você pode afirmar. Então, se o cara perguntar para mim se o cujo pode ser trocado pelo qual, eu posso afirmar que está errado sempre? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá legal? Por vários motivos. Aqui é só um deles. A concordância do cujo com o posterior, a concordância do qual com o anterior. Nenhuma chance de você trocar os dois. Mais um item que está errado. Vamos lá. Horácio garantia, com certa indignação, que até o hábil Homero poderia cochilar. As vírgulas são utilizadas para separar um aposto explicativo. Nada a ver. Eu já até comentei isso na questão anterior, então não vamos perder tempo não. É para separar um adjunto adverbial de modo. Tá legal? Letra E. Como saber se a avaliação é boa? Primeiro, 2 pontos. Ela mira no aperfeiçoamento do conhecimento e não no ataque pessoal. Os 2 pontos são utilizados para te produzir uma síntese do que foi dito anteriormente. Não. Perigoso, né? Esses 2 pontos, pode colocar aqui, foram usados para poder introduzir uma enumeração. Né? Primeiro é aquilo, depois segundo é aquilo. A ideia que você tem aqui é de introduzir uma explicação sobre o termo anterior. Quando ele fala que é uma síntese, não é resumo, é a explicação de um termo anterior que vai fazer parte de um conjunto de enumeração. Você perguntar, pô, a partir do primeiro, tem uma ideia de enumeração? Tem. Como saber a avaliação é boa? Primeiro, isso, segundo, aquilo. Mas como ele perguntou especificamente sobre 2 pontos, você pode colocar que eles foram usados para introduzir uma explicação da palavra anterior. E não tem nada a ver com síntese. Síntese é resumo.
Ele não está falando de resumo, ele está dando uma explicação, beleza? Vamos lá. Próxima questão. Epa, calma aí. Questão número 8. Questão 8. A cenário alternativa correta em indico apenas como algo pode ser melhor e a partir de quais critérios? Que argumentos estão bem fundamentados? Aí ele fala o seguinte: em destaque, são conjunções alternativas que introduzem opções de complemento ao verbo indico. Olha, pessoal, que complementa indico, tá certo. Mas olha aqui, lembra? Indico apenas o quê? Ó, eu indico isto. Como algo pode ser melhor e a partir de quais critérios? Eu indico isto, certo? Só que eu não indico só isso. Eu indico apenas como pode ser melhor e tal. Indico apenas que argumentos estão bem fundamentados. Aí aqui você tem o seguinte, ó, esta oração que aqui está pode ser trocada pelo isto. O que comprova o seguinte: eu tenho uma oração subordinada, substantivo. Depois, eu indico apenas que argumentos estão bem fundamentados e quais poderiam ser revistos. Eu indico isto. É outra oração subordinada substantivo. Só que aí o que vai acontecer? Este que está aqui é uma conjunção. E você sabe facilmente que é uma conjunção integrante. Isso já é suficiente para você matar a questão. Tem que falar que introduz em destaque são conjunções alternativas. Tem nada a ver, tem nada de conjunção alternativa. Chegar até a resposta que não é a letra A é fácil. Agora, o que é esse como aqui, ó? Indico apenas como algo pode ser melhor. De que modo pode ser melhor? Concorda comigo? Esse como daqui, ele tem um papel da conjunção integrante, porque ele introduz a oração substantiva, mas ele não é a conjunção integrante. Ele é um advérbio de modo. Beleza? Resposta letra A, fora. Vamos aprender a letra B. Sociedades abertas crescem mais do que sociedades fechadas. O termo em destaque atua como pronome relativo. Não, porque a gente até viu isso daqui na outra questão, né? A gente até analisou isso aqui. Já é uma conjunção comparativa. E por ser uma conjunção comparativa, nada a ver chamar isso aqui daqui de pronome relativo. Próximo. Inexiste ser humano que não possa. A gente analisou isso aqui na frase anterior, na questão anterior lá, tu lembra? Uma das questões anteriores aí. Não existe ser humano que não possa ser alvo. Não vai ser alvo é o ser humano. Se refere ao termo anterior, pronome relativo. Não a obra que eu gostaria de ter feito. Eu gostaria de ter feito a obra. É outro pronome relativo. Se refere ao termo anterior. Não a obra a qual eu gostaria. Nestes dois casos aqui não existe ser humano o qual não possa ser. Nesses dois casos, o que pode ser trocado pelo qual, o que ratifica que eles são pronomes relativos. Beleza? Continuamos. Aqui, os dois termos são pronomes relativos. Então, se são pronomes relativos, a resposta é letra C. Ponto. Mas vamos comentar as outras duas opções. Vamos lá. Como saber se a avaliação é boa? O termo em destaque desempenha a função de conjunção condicional. No. Aqui, como saber se a avaliação é boa? Como saber isto? Esse C é a conjunção integrante. Como saber isto? Conjunção integrante. Beleza? Ótimo. Horácio garantia, com certa indignação, que, engraçado, a gente já analisou isso aqui, né? É uma construção integrante também. O que ele falou?
é uma palavra, uma função de partícula expletiva ou de realce. Tendo em vista que isso não tem nada a ver. Só para dar um exemplo de cada um, quando ele fala do ser condicional, é algo do tipo assim: se você estudar, conseguirá passar. Claro que a ideia tem que ser uma ideia de condição. Se você estudar, você conseguirá passar. Ou seja, a condição para que você passe é você estudar. Isso daí, lógico, que é fácil de perceber. E o que ele diz que é uma partícula expletiva ou de realce. Para quem não sabe o que significa isso, pode colocar aí. Partícula expletiva ou partícula de realce é aquela que pode ser retirada da frase sem causar qualquer tipo de prejuízo. Ponto. Pode tirar. Exemplo. Se eu falasse assim: Juliana é que passará no concurso. Juliana é que passará no concurso. Se eu tirar isso daqui, causa algum prejuízo? Quando eu falar assim, Juliana é que passará no concurso. Se eu retirar essa expressão aqui, é que, e falar, Juliana passará no concurso, causa algum prejuízo? Não. Quando a expressão pode ser retirada sem causar qualquer tipo de prejuízo, isso é chamado de realce. Beleza? Então a resposta, só para confirmar, foi a letra C, é isso? C. Vamos para a próxima. Próxima, questão número 9, uma questão de separação silábica. Aí é uma questão muito fácil, né, galera? Só alguns cuidadozinhos que vocês têm que tomar, mas eu comento rapidinho. Cenário alternativo em que a divisão silábica de todas as palavras está correta. Avaliação, insulto, certo, expressão está errada, né? Diga que foi SSRR, é um para um lado e outro para o outro. Então aqui seria o seguinte, esse S deveria estar aqui, expressão. Questionamento. Aqui eu queria comentar com vocês uma coisa, tá? Ó, isto aqui não está necessariamente errado, tá legal? O que faz essa questão aqui não ter nenhuma chance de ser resposta é porque a palavra expressão, ela está fora. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso daqui. Então aqui já surge o primeiro probleminha. Sociedades, fácil, né? Que aqui tem que separar. Então já está errado. Examine obra. Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, não. Aperfeiçoamento. Vou comentar para marcar um contraponto com essa daqui. Mas ela está errada. Beleza? Questões, claro, isso daqui está errado. Contraditório, está certo. Avaliação está certo. Liberdade está certo. Adjetivando está certo. Então, resposta letra E. Letra E. Arguedor, substantivos, certamente. Está errado, né? Ridículo isso daqui. Nota uma observaçãozinha aí, tá? Não existe sílaba sem vogal. Não existe sílaba sem vogal. Sobre o sub, eu também tenho que fazer um comentário. Beleza? Bom, vamos fechar esse bloco aqui. No próximo bloco, a gente continua para eu terminar, porque aqui eu vou perder pelo menos uns 10, 15 minutos. Vai ser um bloquinho um pouco mais curto, mas não dá para continuar agora, nós não vai passar muito. Beleza?